UNICEF, ele é por pobre currículo bem lia para tudo alguém. Saudações, votos de muito bom dia. Cumprimento às pessoas que nos acompanham através das diferentes plataformas da Universidade de Cabo Verde, quer o nosso site, as nossas redes sociais. Cumprimento também a quem nos acompanha através do circuito de som interno aqui na nossa Universidade Campus de Palmarejo, mas também com distribuição no nosso site, que pode ser acompanhado em qualquer parte do mundo. Hoje estamos aqui para a nossa quinta edição do podcast da Universidade de Cabo Verde, um programa criado no âmbito das ofertas formativas da Universidade de Cabo Verde para o ano letivo 2025-2026. Já estiveram aqui no nosso estúdio vários professores desta instituição. Hoje estamos aqui com o professor Aristides Silva, que opera aqui na área das tecnologias. Aristides Silva já foi pró-reitor da Universidade de Cabo Verde, tem tido funções, sobretudo na concessão dos cursos e também em desenvolvimento de soluções tecnológicas aqui na nossa universidade. Sobre a mesa temos aqui a licenciatura Tecnologias Multimédia, que tem tido um percurso desde comunicação multimédia, passou para tecnologias multimédia de comunicação. Hoje tem essa configuração com um novo plano aprovado no ano letivo passado, em que a configuração final é de tecnologias multimédia. Então estão sintonizados aqui no nosso programa podcast UNICEF, na sua quinta edição. Muito bom dia, professor Aristides Silva. Como é que estamos? Muito bom dia, é um prazer estar aqui numa entrevista dentro da casa, não é? E também com o ilustre colega, professor Silvino, para falar um pouco do curso de multimédia e também da minha carreira, não é? Enquanto um dos fundadores do curso de multimédia. O curso multimédia aqui, hoje com esta configuração que tem, passou por uma trajetória, mas também está muito associada ao percurso do próprio professor Aristides aqui na Universidade de Cabo Verde. Conta-nos como é que foi esse percurso, quem é o Aristides, quais os contributos, os projetos internos em que envolveu aqui na nossa instituição. Será com prazer. Eu gostaria de fazer tipo um enquadramento, não é? Só para perceber como é que foi a trajetória. Se nós analisarmos aqui em Cabo Verde, falar de multimédia, ainda numa altura, eu estou a falar aqui de 2006, era algo novo em Cabo Verde. Ainda estávamos a falar da altura em que o design gráfico, os outdoors impressos estavam em alta. Nessa geração ali, não havia um curso de raiz em tecnologias multimédia, não é? E nessa altura foi a altura que estavam a ter os primeiros formados em multimédia em Cabo Verde, e foi nessa altura que eu fui um dos contemplados com a formação de licenciatura em tecnologias multimédia. Mas repare que quando eu digo não havia um curso de raiz na altura, é porque havia engenharia informática. Eu sou ainda daquela geração de licenciatura em 5 anos. Então nós fazíamos um bacharelato, depois do bacharelato fazíamos a especialização. E a especialização foi em tecnologias multimédia, identificando que o mercado havia uma necessidade premente de docentes formados especificamente nessa área. Em 2008, não é? A convite da Universidade de Cabo Verde, eu vim assumir uma disciplina que era uma disciplina de engenharia informática. Eu até me lembro que é a disciplina de interação humano-computador. É uma das disciplinas que está no centro da engenharia informática, em termos de desenvolvimento e prototipagem. Ao chegar aqui, houve uma boa recepção, do qual eu agradeço até hoje, a tão boa recepção que eu fiquei de vez cá em casa, não é? E essa recepção foi pela comissão executiva na altura, e eu posso até aqui, não sei se é ético, mas eu vou mencionar os nomes: o professor Judito, o professor João Cardoso e o António Querido. Era a comissão executiva que abraçaram a causa e disseram: Aristides, qual é a possibilidade de existência de um curso de tecnologias multimédia aqui? E na altura eu era meramente licenciado e era muita responsabilidade a implementação dessa estrutura. Foi aí que acabei por focar na minha carreira académica para colmatar essa necessidade, tanto que a Universidade de Cabo Verde precisava de professores qualificados
para a implementação desse setor e também pela satisfação pessoal da carreira. É algo que eu gosto porque eu fiz engenharia, mas eu vi que na engenharia informática havia necessidade da parte humana, que é a linguagem que fala com os utilizadores. Os engenheiros, nós desenvolvemos as coisas, programamos, fechados dentro de um laboratório, mas às vezes, se os utilizadores não conseguirem utilizar o que estamos a desenvolver, temos um problema ali. Então, foi aí que eu ingressei para a área da tecnologia multimédia. Sobretudo a nível de estudos pós-graduados, não é? Exatamente, exatamente. Ali, o que é que eu fiz? Fiz o que nós chamamos de complemento, que é, tendo o conhecimento da base da licenciatura em tecnologias multimédia, havia necessidade também de perceber um pouco mais a fundo a engenharia para poder traduzir essa linguagem para os utilizadores. Foi aí que o meu mestrado foi em sistemas de informação, mas na ótica de transformar tudo o que se encontra por detrás das bases de dados, dos sistemas que estão a desenvolver, transformar aquilo para trazer aquilo para a interface gráfica que comunicava com os utilizadores. Com essa experiência, num curto espaço de tempo, inclusive eu me lembro, uma diferença de 2 meses, ao defender em abril, em junho já estava a concorrer para uma bolsa de doutoramento na República Popular da China. E aí foi, digamos assim, uma das maiores transformações da minha carreira, em ter feito e ter tido a oportunidade de fazer um doutoramento em computação gráfica, onde colmatei agora, acabei por fechar o ciclo completo das carreiras, da minha carreira, aliás, desculpe, da minha carreira em termos do fio condutor da linha completa entre licenciatura, mestrado e doutoramento. Uhum. E dali surgiram várias publicações, né? Várias publicações a níveis internacionais, em termos de artigos científicos, conferências internacionais. Essas publicações estão disponíveis para quem tem interesse, né, nessa área. E a interessante coincidência é que em 2018, não é? Eu e o professor Salif, sendo um dos fundadores do curso, que já vamos falar mais à frente na história do curso, como é que foi evoluir, nós brindamos a Universidade de Cabo Verde com 2 livros. O livro do professor Salif e o meu livro. Nós achamos por bem, sendo um dos fundadores do curso, fazer o lançamento do livro na mesma altura. E nós reunimos na mesma mesa para fazer a apresentação de 2 livros. Um livro técnico, a nível técnico da computação gráfica, que era o meu livro, e um livro a nível mais teórico, em termos da história do teclado, em termos da sua comunicação, interface hardware para o utilizador, do professor Salif. Como é que o professor Aristides, enquanto professor e também investigador na área tecnológica, como é que vê a evolução das tecnologias hoje a nível mundial? E, sobretudo, a partir de uma perspectiva da Universidade de Cabo Verde? Olhando a partir da Universidade de Cabo Verde para fora. Para fora. Em primeiro lugar, nós temos que aceitar, e eu estou a acompanhar de perto, que a comunidade académica aqui da Universidade de Cabo Verde tem estado permanentemente em atualizações, em upgrades constantes para adaptar às novas tendências que estão numa velocidade que nós não imaginaríamos que chegasse a essa velocidade. Havia evoluções, sim, paulatinamente, mas de repente, com o boom das redes sociais, as coisas começaram a dar a sensação que perdemos um pouco o acompanhamento desse acelerar, mas já estamos a engrenar nesse aspecto. E ali nós podemos observar com serenidade de que, pelo menos nas áreas tecnológicas aqui, nós já estamos a adaptar com o lado positivo da tecnologia. Nós já não estamos a olhar para a tecnologia como um ameaçador do sistema convencional, mas sim já estamos a aproveitar o de relevante na tecnologia para melhorar as condições de aprendizagem dos nossos formandos. Particularmente a nível da inteligência artificial, dos modelos, né, dos modelos de inteligência artificial que estão a surgir, que são vários. Às vezes ficamos perdidos qual é que devemos utilizar, o que não devemos utilizar, como utilizar, e esses aspectos todos. Nós olhamos para isso com serenidade, já estamos a orientar os nossos estudantes. Eu até
particularmente, eu já fiz alguns exemplos que eu me lembro quando surgiu os primeiros motores de busca, também houve aquele impacto. E agora, como é que nós fazemos? Os alunos agora têm acesso a um conjunto de informações que já não é só a dependência do livro físico e das bibliotecas. Ultrapassamos aquela fase, hoje em dia já não se fala dos motores de busca, já estamos a falar em modelos de inteligência artificial. Agora temos também que adaptar a essa nova reportagem. Já agora, como é que lidamos com esses modelos de inteligência artificial nas salas de aulas, nos trabalhos que os alunos fazem, sobretudo na questão de, muitas vezes, saber se efetivamente o trabalho foi desenvolvido pelo aluno, se ele conseguiu alcançar as competências que nós desejamos que eles alcancem com o desenvolvimento dos trabalhos, como lidar com tudo isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos que acompanhar e temos que integrar dentro dessas tecnologias, porque a própria tecnologia consegue identificar se a tecnologia foi feita através de outra tecnologia. Deixa-me utilizar esse contexto assim para ser uma linguagem mais próxima do nosso público-alvo, que são os potenciais estudantes do curso de Tecnologia e os Multimédia. O que é que acontece é o seguinte. Nós, enquanto humanos, não é que nós temos limitações. O nosso processamento não vai numa velocidade que uma máquina vai processar determinadas informações quase em tempo real. Então, nós temos que estar por dentro das tecnologias para poder utilizar a tecnologia para identificar o tal processo de que se o estudante fez ou não determinado trabalho. Então, o professor também tem que estar preparado. Porque eu já tinha dito isso e eu não tenho problemas em frisar de novo de que o primeiro a rejeitar a tecnologia no ensino são os professores e não os estudantes. Porque isso vai de encontro ao seu modelo convencional que ele tem uma resistência. Então, automaticamente, nós olhamos para aquilo como se fosse ameaçador. Não, ao contrário. Nós temos que adaptar e entrar nessa onda. E com relação a como eles devem utilizar. Repare que na geração... Se eu pegar, por exemplo, o que eu já tinha falado há alguns minutos atrás, do motor de busca, quando nós procurávamos, fazíamos um search do motor de busca, via muita informação que não tinha nada a ver com aquele conteúdo. Já com os modelos, ele vai fazer um resumo. Ele vai trazer a informação já formatada, organizada de tal forma. Não, isso não quer dizer que a informação é coerente. Nós temos que verificar esses aspectos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que considerar, eu pelo menos nas minhas aulas, eu considero os modelos de inteligência artificial como um professor assistente. Eu digo aos meus estudantes, vai ao modelo de inteligência artificial, procura as respostas que você precisa, analisa com o que estamos a falar e depois compara. E já houve casos que os meus estudantes encontraram soluções, mas que depois a solução não batia com um valor qualquer. Eu disse, vamos perguntar ao outro modelo. Quando nós comparamos 3 modelos, encontramos a solução. Eu disse, então isso quer dizer que você não tem que ter medo de utilização. Você precisa utilizar, a tecnologia está aí para nos ajudar. É óbvio que qualquer massificação de tecnologia no início é sempre um caos, é um perigo, é ameaçador, claro. Mas nesse temos que adaptar nesse sentido. Claro. Saudações a quem nos acompanha. O curso de Tecnologias Multimédia que a Universidade de Cabo Verde oferece neste ano letivo 2025-2026 tem uma longa trajetória que vem desde por volta de 2008, quando se lançou a licenciatura em Comunicação e Multimédia. Temos no estúdio o professor Aristides Silva, que está ligado a esse curso e à sua evolução. Ele vai nos contar como é que esse curso evoluiu para que os alunos possam conhecer, então, os meandros desta licenciatura em Tecnologias Multimédia. Professor Aristides Silva, Comunicação Multimédia, ficou lá atrás. Como é que nós viemos parar aqui em Tecnologias Multimédia? Interessante esse enquadramento. Em primeiro lugar, a universidade já tinha um curso de Ciências da Comunicação. Quando apareceu o plano curricular Comunicação e Multimédia, houve alguma dúvida para o público-alvo em perceber essa diferença entre o curso de Ciências da Comunicação e agora temos Comunicação e Multimédia. Nessa altura, de facto, o plano curricular, do meu ponto de vista, não deveria ter essa nomenclatura. Porque houve entendimentos deturpados em termos de qual seria a sua essência. Porque era confundir com ciências da comunicação, que tem uma outra dimensão extremamente reconhecida. E
nessa altura, eu me lembro que foi numa parceria com a Universidade de Aveiro, onde nós trouxemos um primeiro esboço do plano curricular. E esse esboço que nós trouxemos para Cabo Verde, na altura, quando eu estou a falar, havia apenas 2 professores formados na área de multimédia na Universidade de Cabo Verde, que era eu e o professor Salif Silva. Nessa altura, eu e o professor Salif Silva tínhamos em mãos um esboço que a ideia era trabalhar em parceria com a Universidade de Aveiro. Só que, olhando para esse plano, era Ministério da Educação. Ainda não tínhamos uma agência reguladora para definir alguns requisitos claros de determinados cursos de implementação. E o que é que nós fizemos? Implementamos o plano como um plano experimental, para verificar o comportamento da procura-oferta e também do conteúdo. Por nosso espanto, é que houve uma procura exagerada dos estudantes. Eu me lembro de termos que fechar as vagas em 57 alunos naquela altura, porque não havia lugar para caber mais estudantes. Só que esses estudantes eram estudantes que sonharam com o curso de Ciências da Comunicação, mas não havia vaga para eles com Ciências da Comunicação, e ingressaram uma boa parte no curso de Multimédia. Só que não esperavam que havia algumas disciplinas extremamente técnicas e esses alunos vinham com bases de áreas humanas e o teste que eles faziam naquela altura era um teste em língua portuguesa. Quando chegaram no curso de Tecnologias Multimédia, tiveram problemas com o inglês, tiveram problemas com adaptação às linguagens de desenvolvimento para sistemas de autoria. Olhando para esse cenário, cada curso tem um tempo útil de vida, um ciclo de vida de 5 anos para ser revisto. Então, esse curso de tecnologias de comunicação e multimédia, repara que a palavra comunicação vinha em primeiro lugar. Uhum. Então, tinha o maior peso das disciplinas estavam em Ciências da Comunicação. Só que não era um curso de Ciências da Comunicação. Então, havia necessidade de rever as questões do plano curricular. Só que isso só viria a acontecer 5 anos depois. Eu acredito que em 2011, 2012, foi a altura quando eu me ausentei para o meu doutoramento. O professor Salif assumiu as funções de diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem. O curso ficou um pouco, eu não diria abandonado, ficou um pouco desprotegido dos professores que eram da área específica. E o que é que aconteceu nessa altura? Estando ausentes para contar a história aos novos professores que vinham, os professores não eram totalmente da área de tecnologia. Veio professores de várias áreas diferentes. Havia professores da área de História, da áreas de Relações Humanas, área das Relações Internacionais, Ciências da Comunicação. Havia alguns que eram da área de multimédia, mas mais para de design industrial. Se nós analisarmos, o curso ficou meio um pouco perdido em termos de identificação de rumo. Nessa altura, houve a necessidade de fazer uma revisão. E essa revisão teve diferentes pontos de vista. E eu, muito pessoalmente, eu acredito que o gráfico desceu um pouco por causa dessa interpretação. Ok. Agora, a minha questão é, porque o tempo é pouco, quando é que nós chegamos a tecnologias multimédia de comunicação? Foi exatamente ao rever que o gráfico desceu, nós analisamos de que as tecnologias estavam a tender para um outro lado. E nós precisávamos de um curso direcionado para as novas tendências. E o curso de Tecnologias Multimédia, de facto, é um curso que nasceu da Engenharia Informática e não nasceu de Ciências da Comunicação. É como Informática de Gestão. Informática de Gestão é um curso que nasceu da Engenharia Informática, mas tem um forte pendor em termos de gestão empresarial. Então, olhando para esse cenário, nós identificamos de que haveria a necessidade de preparar um perfil de saída adequado às novas tendências tecnológicas. Dali tivemos que fazer a maior revisão da história de tecnologias multimédia aqui na Universidade de Cabo Verde. Repare que desapareceu o conceito comunicação e entrou, tout court, como se diz, tecnologias multimédia pura. Isso foi em 2024? 2024, no ano passado.
com a revolução do novo plano, o plano tem aproximadamente 50% do plano é de base de engenharia informática. 35% está no domínio das ferramentas de autoria, de comunicação em termos multimédia. Agora, a minha questão é, um estudante que prepara-se para entrar na Universidade de Cabo Verde e pretende fazer o curso de Tecnologias Multimédia, qual é a base que tem que ter? Olhando para o plano curricular, que eu recomendo, eu diria que as 9 primeiras páginas, é fundamental lerem isso. É fundamental lerem as 9 primeiras páginas do plano curricular. Um aluno que queira entrar, ele tem que ter as bases, ele tem que ver de via técnica, de preferência, pode ser de via geral, mas ele tem que ter algumas disciplinas como pré-requisitos. E essas disciplinas podem ser geometria descritiva, informática, artes gráficas ou matemática. Qualquer uma dessas disciplinas, desde que este estudante tenha essas bases do ensino secundário, em termos do último ciclo, não é? Que seria e o último ano, o 12º, ele pode entrar no curso de Tecnologias Multimédia, incluindo também os cursos de CESP, porque qualquer curso de CESP que tenha essas valências também dá equivalência a um 12º, que ele pode entrar no curso de Tecnologias Multimédia. Como vocês podem ver, deixou de ter o conceito forte da comunicação, deixou de vir pessoas das áreas de letras dos requisitos, porque o foco aqui é a tecnologia. A tecnologia que está por detrás do curso de Tecnologias Multimédia é a base para fazer a comunicação. O que quer dizer que os estudantes desenvolvem as tecnologias que a ciência da comunicação utiliza para comunicar. É esse o conceito e o foco nós que... Eu ia perguntar o que é que o estudante vai aprender nesse curso? Diferentes aspectos. Em primeiro lugar, um estudante que entra nesse curso, inclusive com a entrada do novo plano, para o nosso espanto, o gráfico subiu exponencialmente de uma forma meio... eu diria, eu fiquei surpreso com a procura. No ano passado, houve uma procura de quase 60 alunos para o primeiro ano. E nós tivemos que fechar as vagas em 52 estudantes. E da pergunta que eu fiz da turma para os estudantes, só para perceber a vontade que eles tinham de fazer o curso, eu reparei que na turma eu tinha alunos que vinham de eletrotécnica e eletrónica, alunos que vinham de mecânica e alunos que vinham de engenharia informática. Eles estavam inscritos neste curso para fazer licenciatura. Quando viram que havia um plano novo, vieram para o multimédia. E o que é que disseram? Foi interessante. Não, em curso do multimédia nós encontramos uma abrangência que nos outros nós não encontramos. É que nos outros eles encontram uma especificidade. Por exemplo, o engenheiro informático é específico do que faz. Um aluno de multimédia é um aluno que adapta-se em vários setores. Isso quer dizer que ele pode estar a trabalhar em paralelo com um engenheiro informático para resolver os problemas de interface para o utilizador, tanto como pode estar a trabalhar numa emissora para dar todo o suporte a nível de multimédia, de audiovisual, desenvolvimento de plataformas e, inclusive, pensar os protótipos para desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvendo jogos tanto educativo como para efeitos recreativos. O que quer dizer que estes estudantes viram um leque de oportunidade. E é uma das áreas que mais prolifera o empreendedorismo. Okay. Eles têm a capacidade de ser autónomos. Ok, renovamos os votos a todos aqueles que nos acompanham. Eu sou o professor Silvino Évora e nós vamos para a nossa última parte aqui da nossa conversa com o professor Aristides Silva. A Universidade de Cabo Verde, para além do campus aqui de Palmarejo Grande, nós temos o Polo 2 em São Vicente, temos o Polo 3 em Assumada e também temos um centro de ensino e investigação na Ilha do Fogo. O curso de Tecnologias Multimédia até agora é oferecido aqui no campus de Palmarejo Grande, aqui na cidade da Praia. No entanto, para o próximo ano letivo 2025-2026, o curso também vai passar a estar disponível em São Vicente e o professor Aristides Silva, que está aqui conosco no estúdio, vai nos conversar, vai nos explicar então essa
ampliação da oferta formativa em tecnologias multimédia para a Ilha de São Vicente. Aristides, como é que isso foi? O curso já está acreditado na ARES para o nosso polo 2 em São Vicente. Como é que a expectativa está nesse aspecto? Com relação à abertura do curso, antes de falar da expectativa para São Vicente, com relação à abertura do curso, em primeiro lugar, nós estávamos à espera de estabilizar o plano e direcionar o plano para o seu caminho correto em termos das tecnologias. Conseguimos, com a colaboração de todos os colegas aqui da Academia, e nós identificamos a necessidade que a sociedade nos tinha colocado com relação. Primeiro, era direcionar o curso para as tecnologias. Segundo, a possibilidade de abertura de uma pós-graduação mostrada nessa área. Só que, para fazer essa implementação em graus mais acima, em termos de pós-graduação, mestrado e doutoramento, nós temos que ter quadros docentes com grau de doutor. E na Universidade de Cabo Verde, neste momento, apenas temos 2 professores com grau de doutor, que sou eu e o professor Salif, e o professor Salif não se encontra na instituição neste momento. Então, nós estamos numa fase de preparação para outros saltos a nível de graus mais acima. Uhum. Só que nós olhamos com a separação e a abertura da segunda Universidade Pública em São Vicente, em Cabo Verde, não é? Nós identificamos que no polo do Mindelo nós não tínhamos nenhuma área tecnológica de raiz. E havia muita procura de estudantes dessa zona de Barlavento para os cursos. E é muito custoso para os pais deslocarem estudantes para a Ilha de Santiago para frequentarem o curso. E aqui o curso já está estável, a procura está numa média, acima de 50 alunos por ano, em termos de entrada, logo no primeiro ano. Nós vimos essa oportunidade de levar o curso para mais perto de Barlavento. E fomos, ainda no início do segundo semestre, fomos fazer uma visita em São Vicente para ver as condições, tanto a nível de logística, de infraestrutura, para ver a possibilidade de implementação desse curso. Fomos muito bem recebidos pela comunidade ali em Mindelo e houve essa abertura também da parte do polo do Mindelo para a abertura desse curso. Ao levar esse curso para São Vicente, nós estamos a mostrar de que o curso de raiz, que é a única universidade que oferece um curso de raiz em tecnologias multimédia, é a Universidade de Cabo Verde, nós estamos a levar isso para mais próximo dos estudantes da zona de Barlavento. O que quer dizer que, ao invés de nós estarmos a dar oportunidade a apenas 50 alunos de vaga, agora poderemos estar a dar vaga para 100 alunos na implementação deste curso. É óbvio que eu garanto que haverá, a nível de corpo docência, uma cobertura da parte do Mindelo, mas que também não precisem se preocupar, porque do corpo docente que nós temos aqui, da experiência dos docentes que nós temos aqui, haverá um processo de mobilidade de docência a nível de cobertura, particularmente nas disciplinas técnicas. Mas eu penso que, eu não gostaria de prometer, mas sendo 2 polos, quem sabe poderá haver alguma mobilidade pontual de algum estudante para intercâmbio entre estes 2 polos para algum aspecto nesse sentido. A expectativa para este ano, tendo em conta que às vezes o processo burocrático de acreditação leva um tempo, né? Nós começamos a divulgação já na segunda fase, né? Nos finais da segunda fase das inscrições. Mas mesmo assim, eu acho que a mensagem já está a chegar, porque é só a questão de uma informação de que vai haver. Da nossa parte, em termos da academia, vai haver curso este ano em Mindelo. Isso vai depender do número de números cláusulas. Os estudantes do norte do nosso país, sobretudo das Ilhas do Norte, Exato, podem contar com um bom curso de tecnologias multimédia ali em São Vicente? Certamente. E eu diria que em igual proporção de qualidade que nós temos aqui em Santiago. Não é porque já temos mais anos aqui que ali irá ter algum déficit no arranque. Não. Ali vai ter até ganhos, porque aqui já quebramos todas as pedras que nós tínhamos para quebrar, já identificamos as falhas, já melhoramos e agora já estamos preparados para dar continuidade numa outra perspectiva. E eu diria o seguinte,
a não existência, essa é uma mensagem que eu passaria não só para os potenciais Já estudantes. estamos na reta final. Vamos lá. Não só para os estudantes, os potenciais estudantes, mas para os outros estudantes que também, os aluminais, já terminaram. Uma mensagem que eu passo é que é o seguinte: com esse novo plano, estes alunos estão preparados para fazerem mestrado e doutoramento em engenharia informática ou outra área qualquer, desde que tenha bases da engenharia das tecnologias. Porque o outro plano havia os estudantes não tinham determinadas bases para acompanhar um mestrado a nível de engenharia informática. Agora os nossos estudantes têm bases para acompanhar um mestrado a nível de outras áreas que não seja só multimédia puro. Uhum. 1 minuto para dizer aos estudantes das Ilhas do Norte, Santo Antão, São Vicente, para abraçarem o curso de multimédia em São Vicente. Em primeiro lugar, eu diria que eu recomendo que eles leiam as primeiras páginas. As primeiras páginas do plano curricular está disponível na nossa plataforma, porque se eles lerem essas primeiras páginas, eu tenho certeza que eles vão optar por um curso que é um curso do futuro. É um curso que tem um conjunto de disciplinas interessantes. Eu estou a falar de Internet das Coisas. Eu estou a falar que é o Internet of Things, não é? Eu estou a falar de comércio eletrónico. Eu estou a falar de desenvolvimento de jogos eletrónicos, inteligência artificial, computação gráfica, audiovisual no seu amplo desenvolvimento que tem feito. Eu acredito que eles têm... É um dos cursos que está na moda. Eu diria porque toda a era da rede social, de desenvolvimento de conteúdos para a web, essa coisa toda, tudo isso é multimédia. Multimédia é o curso que está na moda. É o caminho. Não há outra opção. Professor Aristides, muitíssimo obrigado. Infelizmente o tempo é curto, não é? Mas ficou muita coisa para ser falada e eu acho que nós vamos ter oportunidades de voltarmos a este estúdio para desenvolver mais conversas sobre a evolução do campo tecnológico e, sobretudo, como a Universidade de Cabo Verde está envolvida nesse processo de evolução. Agradecemos, então, a sua disponibilidade para estar aqui conosco em estúdio, aqui no nosso podcast da Universidade de Cabo Verde. Eu que agradeço essa oportunidade. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham, quer através desse circuito interno de difusão sonora da nossa universidade, nas nossas plataformas, àqueles que nos acompanham também nas redes sociais da Universidade de Cabo Verde. Queria dizer que chegamos já ao fim de mais uma edição do podcast da Universidade de Cabo Verde. Esta é a 5ª edição em que esteve aqui conosco o professor Aristides Silva, que ajudou a fundar o curso de Comunicação Multimédia, ajudou na transformação para tecnologias multimédia de comunicação e também presidiu a mudança de plano curricular que deu origem ao novo plano que nós temos hoje de tecnologias multimédia. As tecnologias multimédia, como sabem, hoje constitui uma área muitíssimo importante. Está na nossa oferta formativa aqui na Cidade da Praia, mas também pela primeira vez no nosso Polo 2 em São Vicente. Os estudantes que estão em vias de escolher o seu curso para o próximo ano letivo têm uma bela opção aqui, tecnologias multimédia na Praia e em São Vicente. Tem bons professores, tem boas condições para a sua formação. Nós agradecemos então, ficamos até aqui. Sou o Silvino Évora e nos encontramos na próxima edição, que será a 6ª edição do nosso podcast do UniCV. Muito obrigado a todos e um bom dia. O Crestura tão bem li, UniCV, ele é por pobre currículo bem li,